Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips, se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu já te peço aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar aí nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui no nosso canal. E também deixa seu like aí no vídeo. Quando você deixar seu like, você fortalece ainda mais aí o nosso canal, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Precisávamos ali de mais um golzinho só para a vitória do Sikeboy, terminou lá 1 a 1, perdeu um pênalti, teve um gol não validado, então acabou que tomamos esse head aí. Beleza, galera? Mas espero ter ajudado com os palpites, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para amanhã, dia 11 de novembro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui às nossas análises, vamos lá para a Série A da Itália. 11 horas da manhã, temos a equipe do Lecce e a equipe do Milan. Vamos analisar aqui os jogos. O Lecce, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Milan, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Lecce, jogando em casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Já o Milan, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Lecce está aqui na 14ª colocação, com 13 pontos. Em 11 jogos, fez 11 gols, sofreu 14. Já a equipe do Milan está na 3ª colocação, com 22 pontos. Em 11 jogos, fez 18 gols, sofreu 12. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Milan, o Mar de Goimeia na partida. Vamos aqui agora para a Liga Regional Nordeste, lá da Alemanha. Meio-dia temos a equipe do Lokomotiv Leipzig e o Kotibus. Vamos analisar aqui os jogos. O Lokomotiv, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Kotibus, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Lokomotiv, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Kotibus, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Lokomotiv está aqui na 13ª colocação, 15 pontos. Em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 25. Já o Kotibus está aqui na 2ª colocação, com 27 pontos. Em 13 jogos, fez 27 gols, sofreu 13. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Kotibus, o Mar de Goimeia na partida. Vamos aqui agora para a Bélgica. Meio-dia temos a equipe do Antwerp e a equipe do Liège. Vamos analisar aqui os jogos. O Antwerp, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Liège, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foram ambas marcam. O Antwerp, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já o Liège, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Antwerp está na 6ª colocação, com 20 pontos. Em 13 jogos, fez 23 gols, sofreu 12. Já o Liège está aqui na 9ª colocação, com 17 pontos. Em 13 jogos, fez 15 gols, sofreu 15 também. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Antwerp, o Mar de Goimeia na partida. Vamos aqui agora para a Bundesliga da Áustria. 1 hora da tarde, temos a equipe do Ratberg e a equipe do Rapid Viena. Vamos analisar aqui os jogos. O Ratberg, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 também. Já o Rapid Viena, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos, foram ambas marcam. O Ratberg, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já o Rapid Viena, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Ratberg está aqui na 4ª colocação, com 22 pontos. Em 13 jogos, fez 23 gols, sofreu 18. Já o Rapid Viena está na 6ª colocação, com 18 pontos. Em 13 jogos, fez 27 gols, sofreu 15. Minha análise para essa partida é Mar de Goimeia, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Superliga da Turquia. 1 hora da tarde também, temos a equipe do Hatayspor e o Galatasaray. Vamos analisar aqui os jogos. O Hatayspor, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já o Galatasaray, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, foram ambas marcam. O Hatayspor, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já o Galatasaray, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Hatayspor está na 9ª colocação, com 14 pontos. Em 11 jogos, fez 18 gols, sofreu 15. Já o Galatasaray está na 1ª colocação, com 31 pontos. Em 11 jogos, fez 21 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida é a vitória do Galatasaray,
o Mar de Goemê na partida. Vamos aqui agora para o Chipre. 2 horas da tarde, temos a equipe do Apoel e o Limassol. Vamos analisar aqui os jogos. O Apoel, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Limassol, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em apenas um jogo, foi ambas marcas. A equipe do Apoel jogando em casa os últimos 5, venceu 4, empatou um jogo. Já o Limassol, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas um e perdeu 4 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Apoel está na segunda colocação com 23 pontos, em 10 jogos fez 18 gols e sofreu 6. Já o Limassol está aqui no grupo de abaixamento, na nona colocação, com 13 pontos, em 10 jogos fez 12 gols, sofreu 16. Minha análise para essa partida é a vitória do Apoel, o Mar de Goemê na partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Sérvia. 2 horas da tarde também, temos a equipe do Pančevo e o Crena. Vamos analisar aqui os jogos. O Pančevo, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Crena, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Confronto direto não temos. O Pančevo jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou um jogo também e perdeu 3. Já o Crena jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Pančevo está aqui no grupo de abaixamento, na 14ª colocação com 11 pontos. Em 13 jogos fez 14 gols, sofreu 24. Já o Crena está na segunda colocação com 31 pontos. Em 13 jogos fez 34 gols, sofreu 12. Minha análise para essa partida, mais 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória da equipe do Crena. Vamos aqui agora para a Superliga da Suíça. 2 horas da tarde também, temos a equipe do St. Gallen e o Interto. Vamos analisar aqui os jogos. O St. Gallen, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Interto, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, foram ambas marcam. O St. Gallen jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Interto jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do St. Gallen está na terceira colocação com 24 pontos. Em 13 jogos fez 24 gols, sofreu 14. Já o Interto está aqui na 7ª colocação no grupo de abaixamento com 16 pontos. Em 13 jogos fez 25 gols, sofreu 29. Minha análise para essa partida, Mar de Goemê, ou vitória do St. Gallen. Vamos aqui agora para a Arábia Saudita. 3 horas da tarde, temos a equipe do Al Enda e a equipe do Al Nassr. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Enda, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o Al Nassr, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, foram ambas marcam. O Al Enda jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Al Nassr, jogando fora de casa os últimos 5, venceu todos os 5 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Al Enda está na 8ª colocação com 16 pontos. Em 12 jogos fez 22 gols, sofreu 24. Já o Al Nassr está na 2ª colocação com 28 pontos. Em 12 jogos fez 33 gols, sofreu 14. Minha análise para essa partida, Mar de Goemê, ou vitória da equipe do Al Nassr. Voltando lá para a Superliga da Suíça. 4h30 da tarde, temos a equipe do Young Boys e o Luzern. Vamos analisar aqui os jogos. O Young Boys, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já o Luzern, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos, foram ambas marcam. O Young Boys, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Luzern, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Young Boys está aqui na primeira colocação com 25 pontos. Em 12 jogos fez 25 gols, sofreu 11. Já o Luzern está na 5ª colocação com 21 pontos. Em 13 jogos fez 19 gols, sofreu 19 também. Minha análise para essa partida é chance dupla para o Young Boys. O Mar de Goemê na partida. Vamos aqui agora para a La Liga 2 da Espanha. 5 horas da tarde, temos a equipe do Sport Gijón e o Almorabieta. Vamos analisar aqui os jogos. O Sport Gijón, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Já o Almorabieta, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Os últimos 3 confrontos das equipes em 2 jogos, foram ambas marcam. O Sport Gijón, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1. Já o Almorabieta, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. O Sport Gijón está na 2ª colocação com 27 pontos. Em 14 jogos fez 22 gols e sofreu 12. Já o Almorabieta é o vice-lanterna na 21ª colocação com 10 pontos. Em 14 jogos fez 12 gols, sofreu 22. Minha análise para essa partida é a vitória do Sport Gijón,
o Mar de Goimê na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Liga Portugal, 5h30 da tarde, temos a equipe do Vitória e o Porto. Vamos analisar aqui os jogos. O Vitória, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Porto, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Vitória, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Porto, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um também. Vamos olhar aqui as classificações. O Vitória está aqui na 5ª colocação, com 19 pontos, em 10 jogos, fez 17 gols, sofreu 11. Já o Porto está na 3ª colocação, com 22 pontos, em 10 jogos, fez 13 gols, sofreu 7. Minha análise para essa partida é Mar de Goimê, ou ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na La Liga 2 da Espanha, temos a equipe do Sporting Gijón e a Amorebieta. Coloquei o resultado final, vitória do Sporting Gijón. Indo lá para o Chipre, temos a equipe do Apoel e o Limassol. Coloquei o resultado final, vitória do Apoel. Juntando essas duas odds, deu uma cotação de 1,95. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa o seu like também, que você fortalece ainda mais aí o nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!